Então, de forma que é muito importante a gente ter na nossa cabeça essa situação aqui. Aos 30 anos de idade, né, normalmente todos os homens são viris, são sexys, como essa mulher está olhando aqui, 30 anos, que sexy. Mas é importante vocês saberem que, para nós médicos, nós precisamos nos atentar a essa situação e pensar em insuficiência, em deficiência de testosterona em todos os homens que sejam sintomáticos e que tenham mais de 30 anos de idade. Isso é uma coisa que a gente vai precisar conversar a respeito disso. E um dos principais motivos pelo qual a gente tem que pensar nisso é essa situação aqui, chamada de aromatização. Então, já ouviram falar nisso, né? Aromatização. Aromatização é a transformação, é o processo de transformação de testosterona em hormônio feminino. Nós vemos aqui que a gente tem a molécula da testosterona. Tá vendo aqui? A molécula base, ó, de todos os hormônios esteroidais é essa daqui, ó. São esses 4 anéis aqui, que a gente chama de ciclopentano peridrofenantreno. Isso aqui é a molécula base da testosterona, do estradiol, a molécula base do cortisol, a molécula base do DEA. A molécula base também, apesar de não ser classificado aqui como hormônio sexual, mas é um hormônio que é o hormônio D, ele tem essa mesma estrutura básica aqui do ciclopentano peridrofenantreno, que eles são advindos do colesterol. Então, todas as moléculas hormonais que são advindas do colesterol têm essa mesma base aqui, ó, que a gente chama de ciclopentano peridrofenantreno. Então, a testosterona é quem vai dar as características fenotípicas masculinas e o estradiol é quem vai dar as características fenotípicas femininas. Então, por que nós chamamos de aromatização? Primeiro, porque ela sofre ação para converter a testosterona em estradiol dessa enzima aqui, ó, chamada aromatase, que é uma enzima expressa principalmente na gordura visceral. A gordura visceral consegue produzir uma grande quantidade de aromatase. E por que isso aqui se chama um processo de aromatização? Vocês percebem que aqui, ó, nessa primeira cadeia de carbono aqui, nós temos 3 duplas ligações. Então, isso aqui vocês se lembram lá da bioquímica, da época da faculdade, não precisa nem ser da época da faculdade, da época do 2º grau, onde nós estudamos anéis aromáticos, não é isso? Então, isso aqui, ó, é o que diferencia basicamente, entre outras pequenas alterações aqui, mas o que diferencia aqui, ó, esse primeiro ciclo de carbono da testosterona para o estradiol. Então, sofrer um processo de aromatização é simplesmente isso aqui, ó, colocar mais 2 duplas ligações nessa primeira cadeia de carbono e alguns outros pontos também são diferentes aqui, de hidrogênio, mas eu transformo a testosterona em hormônio feminino. E isso causa uma série de problemas para os homens, né? Primeiro, nós homens não estamos acostumados a excesso de hormônio feminino. Então, o que vai proporcionar um excesso de hormônio feminino em nós? Principalmente, ele vai entrar aqui, vai se impregnar no nosso sistema nervoso central, vai nos transformar em pessoas extremamente irritadas, pessoas extremamente tensas, chatas. Por quê? Porque faz com que a gente se comporte exatamente igual uma mulher na TPM. Um outro problema é que ele começa a transformar um corpo de característica masculina num corpo de característica feminina. Ou seja, começa a acumular gordura na região da mama, podendo provocar uma pseudoginecomastia. Ele pode aumentar a espessura da glândula mamária, fazendo, nesse caso, com que seja uma ginecomastia. Ele acumula gordura também na região do quadril. Então, isso, quando a gente vai se olhar no espelho, isso provoca uma baixa autoestima na gente, né? O que é característico também já da insuficiência de testosterona. Um outro problema muito importante também, relacionado ao excesso de hormônio feminino, é a sua conversão para estrona. Porque do mesmo jeito que essa enzima aromatase atua na testosterona, transformando a testosterona em estradiol, ele também transforma esse mesmo estradiol em estrona, que é um hormônio cancerígeno, que induz a formação de câncer, e para nós homens, principalmente câncer de próstata. E não apenas o câncer de próstata, mas o excesso de hormônios femininos também pode aumentar o volume da próstata, não é apenas o THT, que ele vai para uma outra via, que é da 5-alfa-redutase. Mas o excesso de hormônio feminino
também colabora para o aumento do tamanho da minha próstata. Então, vejam o tamanho dos problemas aqui, a grande quantidade de problemas que pode acontecer em consequência de um simples processo de aromatização. Um outro problema que acontece também é que eu já tenho ali, vamos supor que eu já tenha 30 anos de idade, então, naturalmente, a minha testosterona começa a declinar. Quando essa testosterona naturalmente começa a declinar, existe uma tendência com que eu também aumente a minha gordura visceral. Aumentando a minha gordura visceral, eu vou também começar a produzir mais aromatase. A minha aromatase vai ser mais um fator de contribuição para que essa testosterona comece a declinar. Mas a situação não para por aí, pessoal. Existe uma outra coisa também muito importante, é que o excesso de gordura visceral, ele também vai provocar aquilo que a gente chama de resistência insulínica, que não é o nosso tema hoje, mas vamos abordar aqui rapidamente. Porque a gente sabe que a resistência insulínica é um processo inflamatório. A gordura visceral também produz citocinas inflamatórias, alterando ali o receptor de insulina, fazendo com que eu entre num quadro de resistência insulínica. Então, só aí, a minha idade favorece com que eu decline a minha testosterona, o processo de aromatização também favorece o declínio da minha testosterona, e o excesso de estradiol, associado ao excesso de insulina, associado ao excesso de citocinas inflamatórias, e também associado ao excesso de leptina, sim, porque o processo de resistência à leptina é exatamente igual à resistência à insulina. Então, todos esses fatores juntos, excesso de leptina, excesso de estradiol, excesso de insulina e citocinas inflamatórias, eles são capazes de vir aqui no meu hipotálamo e bloquear a produção de GNRH, que não vai estimular o meu LH e o meu FSH e vai bloquear também a minha produção de testosterona pelo testículo. Se eu não tenho estímulo testicular ao LH e ao FSH, eu vou cair a minha produção de testosterona. Então, olha só que coisa maluca. Então, a partir dos 30 anos de idade, a gente já está diminuindo. Eu engordei, comecei a aromatizar, também diminuí a minha testosterona. E a metabolômica e os subprodutos desse processo aí de aromatização vão interferir aqui, diminuindo o estímulo ao GNRH, que não vai estimular nem o LH e nem o FSH, que não estimula o testículo a produzir mais testosterona. E aí a coisa virou uma bagunça.